alguém, né? Eu não, tenho que ficar em pé aqui. Aleluia. Louvor está dispensado. Até o ofertório hoje já lembrou o tema, né, do dia: serviço, trabalho, né? Deus é todo organizado, glória a Deus. Aleluia. Hoje nós vamos falar, né, sobre transbordar no poder de servir ao Senhor. Amém? E aí eu fui buscar no dicionário, né, especificamente o que é poder. Mas para o que a gente precisa aqui, né, de alguns significados, mas para o que a gente precisa, o mais adequado é possuir força física ou moral, ter influência. Então estamos falando dessa influência do Espírito de Deus nas nossas vidas, né? Transbordando nesse poder do Senhor nas nossas vidas. E esse transbordar de hoje é no serviço. Então, a gente vê pela palavra do Senhor que o transbordar, o manifestar do Espírito de Deus não necessariamente vai ser rodopio e reteté, porque o Senhor trabalha de diversas formas. O serviço é também uma forma da gente transbordar em Deus. Amém? Eu pedi para a mídia colocar uma imagem, eu queria que colocasse agora, por favor. Porque no nosso ministério, Verbo da Vida, nós temos, né, missão, visão, valores. E dentre esses valores, isso aqui eu peguei no site, viu, gente? Quem quiser acessar o site da igreja, lá naquela parte em cima assim tem ministério, aí tem quem somos, né? No quem somos tem explicando várias coisas, inclusive isso: missão, visão e valores. Missão: levar a palavra da fé para libertar o meu povo. Visão: alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. Valores: tem vários, mas o 7, né, aqui desse lado, coração para servir, foi o que o Senhor me fez lembrar, né? Que nós temos dentre os nossos valores do ministério, da visão que a gente se submete, da igreja que a gente decidiu fazer parte. Nós devemos conhecê-la, né? Saber o que ela acredita. E dentre desses valores, nós temos um coração para servir. Obrigada, mídia. O valor é um conjunto de crenças das quais a organização não abre mão. Os valores são pilares da cultura organizacional. Eles servem para orientar atitudes, hábitos, comportamentos, políticas internas e decisões importantes dentro de uma organização ou empresa. Nós estamos dentro de uma organização, uma igreja é uma organização. E os valores, né, dessa igreja, desse ministério, devem nos nortear, deve ser o nosso pilar, deve ser o que nos determina qual caminho a seguir. Para isso eu preciso conhecer quais são esses valores. Igual a palavra de Deus, né? Preciso conhecer a palavra para saber o que eu tenho, o que eu posso, o que eu devo fazer. Tudo de acordo com buscar esse conhecimento. Nós devemos nos submeter a essa visão, né? A quem nós escolhemos. O serviço como manifestação do poder pode ser como brisa suave, né? Como eu falei há pouco, nem sempre será zoada, confusão e gritaria. Pode ser silêncio também, pode ser em oculto, porque às vezes você serve ao Senhor através da vida de alguém e quase ninguém sabe, só quem recebeu, né, aquele serviço. Mas quem precisa saber, sabe, que é o Senhor. Amém? E aí lá em 1 Reis 19, capítulo 19, nos versículos 11 e 12, que nós vamos ler, e aí fala assim, 1 Reis 19, versículos 11 e 12. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. É sobre o que estamos falando, né? Que a gente não pode ficar com o nosso coração buscando a manifestação do Espírito de Deus, a manifestação de Deus, seja da forma A ou da forma B, mas que a gente não coloque Deus dentro de uma caixinha. Deus tem as formas dele de agir. O que a gente precisa ter é esse coração disposto a servir, que ele vai nos mostrando
qual a melhor forma de servir a Ele, como é a forma que Ele quer que a gente sirva. Cada um de nós temos as nossas características próprias, então não precisamos e nem devemos ficar nos espelhando assim nos outros para achar que o poder do Senhor se manifeste nas nossas vidas de acordo com a vida de alguém, né? Lá em Efésios 2:10 vem nos falar, né, nos traz a reflexão de que nós somos criados para servir a Deus. Esse é o nosso objetivo de vida. O objetivo da gente é servir ao Senhor. Em Efésios 2:10 fala assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Aí aqui nessa leitura nós vemos que nós somos criados por Deus para fazermos boas obras. Essas boas obras Ele já havia preparado para que nós continuássemos fazendo. E lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, fala: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes de você nascer eu o separei, e eu o designei profeta às nações. Aí aqui o Senhor falando, né, que antes mesmo de estar no ventre ele foi formado, o Senhor pensou em você, o Senhor estrategiou como seria a sua vida, e antes mesmo de você nascer, Ele já tinha um propósito determinado para a sua vida, né? O propósito de Deus é criado antes mesmo da gente ser criado. O propósito de Deus para mim foi criado antes mesmo de eu existir. Então, nós fomos criados para cumprir esse propósito que o Senhor tem para nós. Servir é a essência cristã, é estilo de vida, não é opção. A gente não pode encaixar na nossa agenda quando dá, quando tem tempo. Tem que ser a nossa prioridade. Servir ao Senhor tem que ser a nossa prioridade. É o estilo de vida de um crente, né? Jesus, por exemplo, Ele não veio ser servido, mas Ele veio para servir. Isso está lá em Mateus 20:28, né? Ele fala isso, que Ele não veio para ser servido, mas para servir. E aí, se nós somos imagem e semelhança dEle, nós temos que nos espelhar nisso também, na questão do serviço, né? Quantos querem ser como Jesus? Na verdade, já somos, né, como Jesus. Só precisamos manifestar algumas coisas do que somos. Se eles, os três, né, Pai, o Filho e o Espírito Santo, nos fez a imagem e semelhança deles, então nós temos todas as características dele. Eu ia falar diversas, mas não, nós temos todas as características. E nós precisamos manifestar isso nas nossas vidas, inclusive o serviço. O Senhor Jesus esteve aqui em terra e disse: eu não vim ser servido, eu vim servir, né? Então, que a gente seja como Jesus também nisso, nesse aspecto do serviço. Eu, por exemplo, tinha esse discurso, né? Eu fiquei um tempo sem congregar e eu ficava, é porque eu estou procurando uma igreja em que eu seja abençoada, em que eu possa, né, ser servida, em que, enfim. Mas o tempo passou, eu cheguei aqui, ok, sou abençoada aqui, sou servida, sou. Mas eu pude entender e perceber aqui que eu não preciso, meu objetivo não é procurar uma igreja que me abençoe, que eu abençoe essa igreja. E que eu abençoe os meus irmãos, né? E que eu venha servir os meus irmãos. Porque eu ser servida e ser abençoada nesse ambiente vai ser uma consequência das minhas atitudes, né? Quanto mais eu sirvo, mais eu serei servida. Quanto mais eu abençoo, mais eu serei abençoada. E aí voltamos para o que foi falado aqui nesse instante no dízimo e oferta, sobre semente e colheita, né? Quanto mais você semeia serviço, você vai colher serviço para a sua vida. Amém? Deus quer nos usar para fazer a diferença. E o poder dele se manifestar em nós e através de nós também no serviço. Nessa abundância do Senhor também através do serviço. Porque se a gente se questiona, mas ninguém me vê, ninguém faz nada por mim. Deve ser porque você também não está fazendo nada por ninguém. Amém? Então, em nome de Jesus, né? Vamos despertar para isso, né? Que se queremos ser como Jesus, nós devemos agir como Jesus em todos os aspectos. Eu não posso querer que o mundo, o universo conspire ao meu favor, como tem gente aí que fala, se eu estou aqui paradinha só esperando, né, gente? Então, vamos nos movimentar nesse
transbordar do Senhor também, transbordar do poder em servir. Amém? Nós fomos salvos para servir a Deus e servimos por gratidão a essa salvação. Lá em 1 Coríntios 6, 20, a gente vai basear sobre isso, nessa palavra. 1 Coríntios 6, 20 diz: vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Amém? Aí a gente usa muito, né, a salvação, né, que o Senhor Jesus morreu por nós e tal, em vários aspectos, né, em saúde, em financeiro, e todos esses direitos adquiridos por Jesus na cruz, por um alto preço. Mas nós precisamos glorificar a Ele com o nosso corpo. E aí, eu sempre vejo, né, um enfoque nesse versículo sobre essa questão da saúde, né, de você cuidar do seu corpo, porque o corpo é o templo do Espírito. Sim, isso mesmo, também concordo. Mas com o nosso corpo nesse sentido de se movimentar para o que o Senhor quer que a gente faça com a nossa vida, né, com o nosso corpo. Senhor, o que eu devo fazer hoje, né? O que eu preciso fazer hoje? A quem eu devo procurar hoje? Eu devo mandar um bom dia para quem hoje, né? Que isso é um servir. E às vezes você manda um bom dia no WhatsApp de alguém e a partir dali surge uma conversa em que você, né, serve alguém. Aquela pessoa estava precisando ser ouvida e você está sendo canal de Deus para isso, para o manifestar do Senhor. Em Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, 1, o Senhor fala: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Nem sempre a gente está disposto a muita conversa, né? Pelo menos eu sou assim. Tem gente que gosta de muita conversa, sempre, todo dia. E eu não. Nem sempre eu estou afim de muita conversa. E isso, se a gente se esforça, né, para servir alguém, por exemplo, em ouvir essa pessoa, em abraçar essa pessoa, em visitar alguém, nós estamos oferecendo um sacrifício vivo ao Senhor, né? É uma forma de adorar o Senhor, uma forma de servir ao Senhor, porque servir ao Senhor não é só aqui dentro da igreja, nos departamentos. Sim, inclusive precisamos, todos os departamentos estão precisando, mas também servir fora da igreja, né? Amém? Um exemplo de uma pessoa que ela recebeu esse poder do Senhor, né, essa misericórdia do Senhor, e logo em seguida, imediatamente, ela agiu em serviço, foi a sogra de Pedro, que tem lá em Mateus 8. Mateus 8, versículo 14 e 15. Ela foi curada e imediatamente ela se movimentou em serviço. Isso eu consigo compreender como um sinal de gratidão pelo que ela acabou de receber. E assim também devemos ser, né? Se ela foi curada e já levantou a servir, nós já sabemos que em Cristo, né, na cruz, nós já fomos curados, sarados, prósperos, estamos em paz, andamos em amor. Então, se já temos tudo isso, o Senhor já nos garantiu tudo isso, que a gente retribua a Ele em serviço. Então, lá em Mateus 8, 14 e 15 diz: entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Que coração, né, dessa mulher. Assim que ela recebeu essa cura, ela, eita, tenho que fazer alguma coisa aqui por esse homem. Alguma coisa, algum benefício, né? Aí o Jesus plantou na vida dela e já colheu na mesma hora, né? Que ela já se levantou para servi-lo. Nós somos curados para ajudar os outros. Isso aqui é uma frase do autor do livro Uma Vida com Propósitos, Rick Warren, eu acho que é assim que fala. Somos curados para ajudar outros, somos abençoados para abençoar, somos salvos para servir e não para ficar sentados esperando pelo céu. Esse livro aqui tem me abençoado muito. Esse livro aqui, a irmã Rosana até que me emprestou. E eu disse: Senhor, eu vou comprar esse livro. Porque esse livro aqui você precisa ler várias vezes, várias vezes. Ele fala muito sobre servir, né? Nós temos que ter a consciência de zelar pelo serviço de Deus. Buscar a sabedoria do alto para esse serviço.
assim como Salomão fez, né? Salomão, quando ele foi constituído rei, ele percebeu que ele estava diante de uma atribuição que não era comum, né? Ele ia liderar o povo de Deus. E qual foi a atitude dele? Senhor, eu quero sabedoria, né? Porque ele sabia que não era qualquer povo, era o povo de Deus que ele ia liderar. E ele precisava de uma sabedoria do alto. Ele buscou ser excelente no que ele ia fazer, porque ele sabia que era para Deus. Então, assim como Salomão fez, que a gente também faça, né? Estou fazendo algo para Deus, esse serviço é para o Senhor. Então, eu não vou fazer como eu acho que eu devo fazer, eu não vou fazer de qualquer jeito. Eu vou buscar do Senhor qual é a melhor forma de fazer, porque é tudo para Ele, como já foi cantado aqui hoje, né? Tudo sobre Ele, é tudo para Ele. Então, a gente não deve fazer conforme a nossa vontade, mas conforme a vontade dEle. Estamos no mundo para contribuir. Muita gente acha que tem que extrair o máximo da vida, mas nós fomos criados para acrescentar algo à vida, não apenas usufruir. Desde o princípio foi assim. Deus deu a Adão e a Eva vários benefícios, mas Ele também disse que eles dominassem, que eles fizessem algo. Lá em Gênesis capítulo 1, nos versículos 27 e 28. O Senhor foi criando as coisas, e aí criou o homem e a mulher, e Ele disse, é tudo de vocês aqui, né? Aí fala que tem árvore, que tem fruto, né? Tem alimento, tem tudo isso, mas vocês precisam dominar essas coisas. Ou seja, o Senhor disse, vocês têm que fazer alguma coisa, porque nada vai vir do nada, né? Então, lá em Gênesis 1, 27 e 28. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Eu trouxe um enfoque nesse versículo agora sobre isso, sobre esse movimento, sobre essa necessidade de fazermos algo com o que o Senhor nos confia, com o que o Senhor nos dá, que a gente deve dominar, fazer algo, né? Fomos chamados para servir. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o Senhor nos chamou das trevas para o reino da luz. E para que tem um motivo. Nesse mesmo versículo fala, para anunciar essas grandezas do Senhor. Então, o ID que precisamos fazer todo dia, toda hora, né? É uma das nossas funções, né? Nós somos chamados para isso. E isso também é um serviço, senão o principal serviço, né? Que é falar do Senhor em todo o tempo, sobre a palavra dele. O poder de Deus opera em nós para a nossa própria vida e também para a vida do outro. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 diz, 2 Pedro 1, 3. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Aqui o Senhor vem nos falar, né, que o poder de Deus, o poder dele opera nas nossas vidas, não apenas para mim, mas para também agir em favor do outro, né? Os dons ministeriais, ele tem propósito da edificação do corpo de Cristo. A gente vai ler lá em Efésios 4. Eita, essa aqui vai ficar grande, viu? Efésios 4, dos versículos 11 a 16. Vou ler logo isso aqui. Efésios 4, versículos 11 a 16. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade,
atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Pode repetir, por favor? Cresçamos em tudo. Naquele que é a cabeça, Cristo, de todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Aí aqui a gente vem falar, né? No início da nossa leitura fala dos dons ministeriais, cada um tem um propósito e todos para a edificação do corpo de Cristo, para que todos nós alcancemos essa maturidade, né? Na fé, do conhecimento da palavra e em amor, para que nós não sejamos imaturos e não sejamos desconhecedores da palavra e dessa forma sermos levados por qualquer vento de doutrina ou por homens desajustados, né? O Senhor fala, imaturos induzidos ao erro, seja por Satanás, por homens ou até pelas nossas próprias vontades. Porque a palavra do Senhor vai nos ajustando, né? Vai nos mostrando quando alguma vontade, algum desejo nosso está fora da palavra. Nós, enquanto corpo de Cristo, temos que estar ajustados e unidos, auxiliando uns aos outros e todas as funções necessárias sendo realizadas. Às vezes, quando a gente vê uma pessoa no serviço ao Senhor fazendo determinada atividade e você acha que aquela atividade ali não é muito para você, não é adequada a você, ou você acha que você não sabe, que você não consegue, mas quando mais de uma pessoa faz aquela atividade vai ser feita de forma mais rápida, né? E de forma mais leve para quem está fazendo. E por isso, nós temos que ter essa consciência de que o serviço não é nosso, é do Senhor. Então, se o serviço está lá, precisa ser feito, independente de quem vai fazer. Se a gente for esse canal, glória a Deus. Como eu falei lá no início, tem coisas que a gente faz que não tem ninguém vendo, mas quem precisa ver é o Senhor, né? Isso a gente amutou galardão, né? Com o Senhor. Cada vez que uma pessoa aceita Jesus, é uma nova parte do corpo de Cristo sendo agregada. Lá em 1 Coríntios 12, 27, o Senhor fala sobre isso, né? Que nós somos o corpo de Cristo. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Então, quando alguém aceita Jesus, o Senhor enxerga assim como mais uma pessoa para o serviço dele. É mais uma pessoa com olhos para ver alguém que precisa de ajuda, é mais uma pessoa com ouvidos para ouvir alguém, é mais uma pessoa com a boca que vai falar com alguém, falar a palavra de Deus, falar do amor de Deus, corrigir também quando for necessário, porque o Senhor também nos corrige, de agir, nós devemos andar de acordo com a palavra. Então, cada um de nós, o Senhor enxerga como um representante dele aqui na terra, né? Às vezes alguém chega e fala, eu queria tanto um abraço, o Senhor vai lá e fala, fulano, abrace A, abrace B. Você não entende muito bem, mas B precisava de um abraço e o Senhor sabe disso. Então, a gente pode ser isso, a gente tem que se comportar como representantes do Senhor aqui na terra. Olhos para o Senhor, boca, ouvidos, braços, né? Temos que agir para o Senhor. Nenhum órgão desse corpo que nós lemos aqui, né, em 1 Coríntios 27, pode tirar folga, pode resolver parar. Não podemos ser meros espectadores, senão o corpo sofre. Por exemplo, no nosso corpo físico, se os rins, por exemplo, resolverem parar, né, nesse livro que eu li, o autor fala assim, e se o fígado resolver tirar folga? Se o fígado disser assim, que nada, hoje eu não estou afim de fazer nada não, eu vou tirar 1 mês de férias. Imagine o fígado 1 mês de férias. Não dá muito certo não, né, no nosso corpo. A mesma coisa é aqui, né, no serviço do Senhor. Você diz, eu vou tirar 1 ano de férias, eu vou ficar um tempão sem fazer nada, eu agora só quero ficar no banco, eu não quero servir. É porque eu não achei nada que eu consiga fazer bem. Ou então, porque eu não quero me misturar com ninguém de departamento A, nem de departamento B. Eu quero só ser alimentado.
Aí eu volto para aquilo que eu falei quando eu estava procurando uma igreja que me servisse. Ah, bonitinha. Procurando a igreja que me servisse, né? Então, a gente entende que nós estamos aqui é para servir, né? E nós, como parte do corpo de Cristo, não podemos deixar o corpo capengando, não, gente. A gente tem que fazer alguma coisa. Cada um de nós tem uma função no corpo de Cristo. E aí a gente, com o passar do tempo, a gente consegue observar qual é a nossa função. Nem que você tenha que fazer que nenhuma pessoa que eu conheço, que sai servindo em um monte de departamento, até você conseguir perceber qual é o departamento que o Senhor realmente te chamou. Você faz um monte de coisa, é melhor do que não fazer nada, certo? Você faz um monte de coisa até você entender qual é realmente o lugar que o Senhor te chamou para fazer parte. Amém? Servir aos menos favorecidos é servir a Deus. Servir as pessoas é servir a Deus. Lá em Mateus 25, do 31 a 46, Jesus fala acerca de servir as pessoas, dando de comer, beber, vestir, o acolhimento. E se atendemos a esses necessitados, estamos atendendo a Jesus. Se deixamos de atender a esses necessitados, estamos deixando de atender a Jesus. E se ajudamos, né, nós alcançamos a vida eterna. Mateus 25, os versículos 45 e 46. Só vou ler esses do final. Mateus 25, versículos 45 e 46 diz: Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, se até aqui nada do que eu falei te convenceu a servir, que essa parte aqui da palavra te convença, porque se você não serve aos pequeninos, você vai para o castigo eterno. Mas os justos, os que serviram, né? Quem pediu água você deu de beber, quem pediu água você deu de comer, quem precisava de acolhimento e você acolheu, você alcançará a vida eterna. Amém? Nós devemos usar as nossas habilidades, que foi o Senhor que nos deu, para servir, na igreja e fora da igreja. Lá em Romanos 7,4, o Senhor fala, Romanos 7,4: Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, àquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Nossas habilidades, nossos dons, todos devem ser para dar frutos ao Senhor. Às vezes eu pelo menos tinha essa consciência de que é como se eu separasse o meu servir fora da igreja do servir na igreja. Eu achava que na igreja você serve em algum departamento, ok, mas fora da igreja é meu trabalho, estou trabalhando. Aqui eu fui ensinada que a minha profissão, o meu dom, o meu talento também é para servir ao Senhor. Tudo é para servir ao Senhor. Em qualquer lugar que eu esteja, eu estou servindo ao Senhor. Porque esse dom que Ele me deu não é para o meu próprio deleite. Tudo é para o serviço do Senhor. Para dar fruto ao Senhor, como lemos agora, né, em Romanos 7,4. Lá em Colossenses 3, 23 e 24... a gente consegue compreender que o Senhor, Ele nos recompensa por esse serviço. Outra coisa que pode convencer a galera a servir, o Senhor nos recompensa. Em Colossenses 3, 23 a 24, diz: Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, e sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Como eu disse, né? Em qualquer lugar que a gente esteja, a gente está servindo ao Senhor. E servir ao Senhor nos traz recompensa. Efésios 6, versículos 7 e 8. Diz: Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo ou seja livre. Tem palavras que falam, né? Seja servo ou seja livre, traduções. Aqui sobre o trabalho secular, né? Trabalhe como se fosse para o Senhor. A irmã Vânia, né?
nessa última matéria que ela estava dando aula, ela falou, tem crente que chega atrasado no trabalho, chega atrasado, o pessoal reclama, né, orienta, diz como é que fazer, e ele fica, eu estou sendo perseguido, é porque eu sou crente, eu estou sendo perseguido. Não, filho, porque você está sendo mesmo fora da regra, porque você tem que chegar, se é para chegar a 8, você chega a 8:01, você já está atrasado, não é isso? Então, é por isso que você está sendo perseguido, entre aspas, porque você não está se adequando às regras da empresa. E nós precisamos ser excelentes em todas as coisas. A gente não pode se preocupar só com o horário de chegar na igreja ou com o horário quando marca alguma coisa com o pastor, que o pastor é mais do que pontual. A gente tem que se preocupar também com os nossos horários em questão de trabalho e qualquer outra coisa que a gente for fazer, não apenas o trabalho, mas que a gente sempre se preocupe com os nossos horários, com os horários que nós combinamos, porque isso também demonstra excelência no serviço. As pessoas observam, né? E que nada, toda vez que eu marco com fulano nunca chega no horário. Ou, se por acaso sempre chega no horário, vai dizer, eu posso confiar tranquilo. Posso confiar, porque fulano sempre chega no horário. Sempre chega no horário. Que a gente seja essa segunda opção, né? Que a gente sempre chegue no horário. Que sejamos conhecidos por isso, pela excelência em todas as áreas das nossas vidas. E o Senhor recompensa, né? Se a gente está trabalhando, se a gente não está trabalhando, Ele nos recompensa pelo bem que a gente vier a praticar. Não espere ficar pronto de acordo com a sua medida, para só então servir a Deus. Eu digo assim sobre a sua medida, sobre a sua ótica. Você acha, quando eu já tiver lido a Bíblia toda, eu começo a servir. Quando eu tiver feito os 2 anos de rema, eu começo a servir. Quando eu tiver X meses na igreja, eu começo a servir. Essas medidas são a gente que cria, e isso só faz nos atrapalhar, nos afastar, né, do serviço do Senhor. E o Senhor, Ele é quem sabe o que cada um foi designado a fazer. Então, como eu falei, se você não sabe exatamente o que fazer, vá fazendo tudo, até você sentir essa nota que é em tal lugar que você deve ficar. E o Senhor, Ele é especialista nisso, em pegar pessoas que se achavam improváveis, que se achavam incapazes, e fazer grandes coisas através daquelas pessoas. Porque não é sobre as pessoas, é sobre Ele. É o que precisa ser feito para Ele e por Ele. E aí, por exemplo, eu anotei alguns aqui. Jonas, ele era teimoso, né? Ele foi desobediente. Mas ainda assim, ele pregou a palavra. Rodou, mas cumpriu esse propósito. Tomé era aquele que tinha dúvidas. Ele queria crer para ver. Quem nunca, né? Que nada, sei não, viu? Queria ver para crer. Que nada, sei não, viu? Quem nunca, mas ainda assim, né? Ele foi eleito por Jesus como um discípulo. Davi teve amante, né? Foi adúltero, mas foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Raabe era imoral, mas ela protegeu alguns homens de Deus, e através disso, inclusive, ela já recebeu também a proteção para ela e toda a família, né? Ela plantou e já colheu. Elias pediu para morrer, estava com pensamento suicida, né? O médico e também pastor, né, Jonatas Leônio, ministrando no treinamento profético, uma vez já falou sobre isso. É o suicida crente, né? Ele não tem coragem de se matar, porque ele sabe qual é a consequência, mas fica, Senhor, me leva daqui, né? Elias, ele foi essa pessoa que pediu para morrer, mas ainda assim foi um grande profeta, apesar dessa fraqueza. E Abraão e Sara eram velhos, ninguém dava nada por eles, mas eles tiveram filhos ainda na velhice. Algo novo surgiu na vida deles ainda na velhice. José foi traído pelos irmãos, humilhado no Egito, mas foi um homem de destaque e influência. Depois, ele foi um homem de destaque e influência. Ele sofreu, né, pelos irmãos que venderam ele. Foi humilhado lá também quando chegou no Egito, mas chegou um momento que ele foi o cara. Começou a aconselhar e depois foi posto como governador, né? Saiu de humilhado para exaltado. Moisés era gago, mas foi o condutor do povo de Israel.
A mulher samaritana era uma adúltera, mas anunciou o evangelho. Assim que ela conheceu Jesus, ela saiu pela cidade dela falando sobre aquele homem que ela havia conhecido. Então, cada um de nós que sabemos que temos falhas, né, que temos defeitos, ainda assim o Senhor nos usa com esses defeitos. E a nossa função é ir se aperfeiçoando nele, na palavra, para ir reduzindo, né, todas essas coisas que não agradam ao Senhor. Mas a gente não pode ficar parado por causa dessas coisas. A gente precisa fazer o serviço do Senhor. E o serviço do Senhor vai nos aperfeiçoando nele, né? Somente você pode ser você. Deus quer cada um com as suas características. Experimente os departamentos e descubra os seus dons. Amém? Aleluia. Eu pedi a Jamile para cantar uma música, mas antes disso, eu gostaria que você ficasse de pé, por favor, para a gente orar e encerrar. Aleluia. Senhor, nós somos gratos, Pai, pela Tua palavra, somos gratos pelo Teu Espírito que está em nós e se manifesta, Senhor, através de nós, de várias formas, inclusive, Senhor, em serviço. Gera, Senhor, em nós esse coração para servir, conforme a Tua palavra fala. Gera em nós, Senhor, o desejo de agradar o Teu coração, porque sabemos, Senhor, que no momento em que servimos, Pai, ou na igreja, ou servimos a pessoas, Pai, estamos agradando o Teu coração. Senhor, que os nossos defeitos, que as nossas fraquezas caiam, diminuam, e que a gente não seja paralisado, Pai, por nenhuma acusação interna ou vinda de fora, Deus. Que a gente busque o que a gente deve fazer conforme o Teu querer e a Tua vontade. Que a gente cumpra, Senhor, o propósito para o qual o Senhor nos chamou. Não nos deixa, Senhor, paralisados em nome de Jesus Cristo. Faz com que, Senhor, a gente busque pessoas que nos ajude, que nos levante, Pai, e que nos vá fazendo enxergar os nossos caminhos, os caminhos que o Senhor tem para as nossas vidas. Que a gente entenda, Senhor, que nada é sobre nós, que nada é nosso, Senhor, tudo é Teu. Os dons, os talentos, habilidades, profissão, emprego, Senhor, liderança de departamento, cargo, seja aqui ou fora daqui. Nada, Senhor, é nosso, é tudo Teu, Pai. Nós precisamos de Ti para todas as coisas, precisamos da liderança do Teu Espírito, Senhor, para seguir os caminhos que o Senhor tem para nós, que o Senhor tem para a igreja, Pai. Que nós sejamos, Pai, órgãos, Pai, deste corpo, que funcione, Deus, que funcione para o propósito para o qual o Senhor nos chamou. Que a gente não decida, Senhor, ser aquele órgão que quer ficar parado, que quer ficar sentado sem fazer nada, Deus, mas que a gente queira agradar o Teu coração e Te servir, em nome de Jesus Cristo. Amém.